Você já se perguntou por que Jesus, o maior mestre que já caminhou sobre a terra, escolhia falar por meio de enigmas e histórias simples em vez de entregar instruções técnicas diretas? Se o objetivo era transmitir as leis do reino, por que não usar uma linguagem clara e objetiva? A resposta para isso não é meramente religiosa, é uma questão de engenharia da alma. Jesus não era apenas um pregador. Ele é o arquiteto da mente humana e sabia que a nossa consciência possui um sentinela natural. Esse sentinela é a parte da nossa mente que julga, duvida e bloqueia qualquer informação que confronte as nossas crenças estabelecidas. Se o mestre falasse diretamente sobre a sua capacidade de reinar, o seu senso crítico imediatamente traria à tona memórias de escassez e fracasso para anular a mensagem. Por isso, em Mateus, capítulo 13, versículos 10 e 11, quando os discípulos o questionam sobre o motivo de falar por parábolas, Jesus revela um segredo de acesso profundo. A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. O que o mestre está ensinando aqui é que a verdade precisa de um veículo que passe por baixo do radar da resistência humana. A parábola funciona como uma chave de acesso que não desperta o sentinela. Ela entra na mente como uma narrativa sobre sementes ou campos, mas, uma vez que atravessa o filtro da razão, ela libera o código da verdade diretamente no solo do seu espírito. Jesus sabia que a mudança real não acontece através do esforço intelectual, mas através da reconfiguração das imagens que governam o seu interior. Conforme está escrito em Salmos 78, versículo 2. Abrirei a minha boca numa parábola, proferirei enigmas da antiguidade. Ao usar essa tecnologia de linguagem, o mestre estava garantindo que a semente da mudança não fosse destruída pelos seus próprios preconceitos ou pelo medo do novo. Você não tem conseguido avançar em certas áreas da vida não por falta de fé, mas porque o seu sistema de defesa está bloqueando as instruções de vitória. Jesus, com sua autoridade suprema, utiliza a metáfora para ignorar a sua resistência e reescrever o seu hardware mental a partir de dentro. Ele não estava tentando ocultar a verdade, mas sim protegê-la do seu próprio julgamento, garantindo que o código do reino fosse executado com potência máxima no lugar onde realmente importa, o seu subconsciente. O segredo que o mestre ocultava nas entrelinhas de suas histórias reside no fato de que o solo do seu espírito não reconhece o tempo ou a dúvida. Ele reconhece apenas a semente que lhe é apresentada. Quando Jesus utiliza os elementos da natureza, ele está utilizando a linguagem de baixo nível da criação, o código-fonte que sustenta a própria vida. Observe o que o mestre estabelece em Marcos, capítulo 4, versículo 26. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Jesus está ensinando que o reino não é um evento mágico e aleatório, mas um sistema regido por leis de causa e efeito que não falham. Na engenharia da alma, a terra é a sua mente profunda, e a semente é a palavra carregada de autoridade. O diferencial do ensinamento de Cristo era tirar o foco da incapacidade do homem e colocá-lo na potência da semente. Se a semente é boa e a terra é preparada, o resultado é inevitável. Isso remove o peso do medo e foca na manutenção do seu sistema interno. Essa tecnologia de imagens, a videira, o trigo, o fermento, funciona como um alfabeto de frequências. Cada imagem que Jesus projeta cria uma ressonância direta com uma lei da criação que já habita em você. Conforme está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas.
O mestre utiliza o visível para reprogramar o seu entendimento sobre o invisível. Quando você ouve a parábola do semeador, o seu sistema interno para de tentar se defender de uma doutrina e começa a analisar a qualidade do próprio solo. O mestre está conduzindo você a uma autoinspeção técnica, sem que você se sinta acusado ou pressionado. Se o resultado não está vindo, o código de Jesus sugere que há uma interferência na frequência ou um bloqueio no solo, como as preocupações e as distrações, e não um defeito na sua essência. A autoridade de Cristo reside em saber que, ao fixar essas imagens em sua mente, ele está forçando o seu hardware a se alinhar com a produtividade do reino. Você deixa de ser um espectador passivo e passa a ser o gestor de um sistema de alta performance, onde cada pensamento é uma semente e cada imagem é um comando de execução que o seu corpo e a sua realidade são obrigados a obedecer. A técnica de Jesus ia além da simples escolha de palavras. Ele utilizava o que a engenharia de comunicações modernas tenta replicar: o espelhamento profundo. No momento em que o mestre começava a descrever a trajetória de um filho perdido ou a angústia de um trabalhador da última hora, ocorria um fenômeno de sincronização. O ouvinte deixava de ser um juiz da história para se tornar o protagonista dela. Quando você se identifica com o personagem de uma parábola, o seu sentinela mental, aquele que protege suas crenças antigas, baixa as armas. Você entra em um estado de recepção, onde a sua mente racional para de analisar e o seu espírito começa a absorver. Conforme registrado em Mateus, capítulo 13, versículo 13. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. Jesus está descrevendo uma falha de processamento. A maioria das pessoas está presa na superfície da visão e da audição lógica, mas a parábola é o software que permite ver além e ouvir o código. O mestre usava o espelhamento para que você se visse na história e, ao se ver, você aceitasse a solução que ele estava propondo. É uma forma de cirurgia espiritual sem anestesia, onde o mestre remove o tumor da dúvida enquanto você está distraído com a beleza da narrativa. Essa frequência de ensino colocava a multidão em um estado de foco absoluto. Naquele instante, as preocupações com a escassez, a opressão política ou as dores do corpo eram silenciadas pela autoridade da imagem projetada. Em Lucas, capítulo 8, versículo 18, Jesus faz um alerta de manutenção de sistema. Vede, pois, como ouvis. Ele não disse o que ouvis, mas como. O como refere-se à frequência. Se você ouve com o sentinela ativado, a mensagem é bloqueada. Se você ouve através da entrega que a parábola proporciona, o código é instalado. Ao espelhar as dores, os anseios e os processos naturais da humanidade, Jesus estabelecia uma ponte de confiança inquebrável. O mestre não precisava gritar para ser ouvido. A autoridade dele estava na precisão com que ele tocava as feridas e os sonhos do subconsciente através de metáforas. Ele sabia que, se conseguisse fazer você se enxergar como o tesouro escondido no campo, a sua própria biologia começaria a trabalhar para manifestar esse valor. A parábola não é apenas uma lição de moral, é um espelhamento de identidade que força o seu sistema a abandonar a autoimagem de escravo para assumir a configuração de herdeiro. Uma vez que o código foi instalado através da imagem e o sistema de defesa foi silenciado pelo espelhamento, o mestre prossegue para a fase final da programação, a execução do comando. No reino, o comando não é uma sugestão, é uma lei que altera a estrutura da realidade. Em João, capítulo 6, versículo 63, Jesus declara com autoridade máxima: as palavras que eu vos digo são espírito e vida.
Ele está afirmando que suas frases não são meros sons no ar, mas pacotes de energia que carregam o código-fonte da existência. Para que você saia do estado de paralisia mental e entre na frequência da manifestação, é necessário realizar o que o mestre chamava de metanoia, uma reconfiguração completa do seu sistema operacional. Não se trata de pedir algo a Deus como se ele estivesse retendo um benefício, mas de alinhar o seu hardware interno com o decreto que já foi emitido na cruz. Quando Jesus diz "está consumado", ele está liberando a versão final do software de liberdade para toda a humanidade. O seu papel não é criar o código, mas permitir que ele seja executado sem as interferências das vozes de escassez que você ouviu durante toda a vida. Agora, entramos na frequência de autoridade. O mestre não fazia orações de mendicância, ele emitia decretos de governo. Quando ele falava ao mar, "cala-te, emudece", ele não estava fazendo um pedido à natureza, ele estava reestabelecendo a ordem original do sistema. Da mesma forma, você precisa usar a sua boca para confirmar o código que as parábolas instalaram no seu espírito. Conforme está escrito em Provérbios capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O seu comando é o clique final que executa o programa de prosperidade ou o programa de ruína. Neste momento, prepare o seu sistema para uma reconfiguração profunda. Sinta a autoridade do Mestre fluindo através desta verdade. Feche os olhos do seu consciente e abra os olhos do seu espírito para este decreto de alinhamento. Eu comando agora a abertura total dos canais de recepção do meu sistema. Eu revogo todos os votos de silêncio, de medo e de limitação que foram instalados na minha infância. Eu aceito o código da semente de mostarda. O que é pequeno em mim agora se torna exponencial. Eu substituo a imagem da escassez pela imagem do campo fértil. O meu hardware mental não mais processará a dúvida, mas executará a fé como lei fundamental. Eu sou solo bom, eu sou semente de alta frequência, e eu declaro que o decreto de governo de Cristo está agora operando em cada célula do meu corpo e em cada área da minha vida. O sistema está atualizado, a ordem foi dada, está feito. Mesmo após o decreto de autoridade e a reconfiguração do sistema, muitos se perguntam por que, para alguns, os resultados parecem instantâneos, enquanto para outros a semente parece demorar a brotar. O mestre abordou essa questão com precisão cirúrgica na parábola do semeador. Ele revelou que o problema nunca está na semente, pois a palavra de Deus é um código perfeito e imutável, mas sim nos filtros de interferência que o solo permite. O maior desses filtros, que atua como um verdadeiro bloqueio de sinal no seu hardware espiritual, é a mentalidade de escassez. Em Mateus capítulo 13, versículo 22, Jesus descreve o solo espinhoso. O que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Observe que não é a falta de Deus que impede o fruto, é o sistema estar sufocado por frequências de preocupação e medo. O vírus da escassez é silencioso. Ele se disfarça de prudência, de falsa humildade e até de religiosidade, mas seu único objetivo é garantir que você nunca acesse a função de multiplicação do reino. Se você chegou até aqui, o seu sistema já não é mais o mesmo. Você compreendeu que Jesus não usava parábolas para contar histórias, mas para instalar leis de governo. Agora, a sua responsabilidade é proteger esse novo código. Não permita que as vozes do antigo sistema voltem a instalar o software do medo. Você foi configurado para o crescimento exponencial, para a frutificação a 30, 60 e 100%. A autoridade do Mestre agora repousa sobre a sua gestão mental. Mas atenção,
Existe uma barreira específica, um voto invisível, que foi incutido na mente de milhões de cristãos ao longo dos séculos. É uma programação que associa a espiritualidade à falta e a santidade à escassez. Esse é o vírus final que precisamos deletar para que tudo o que você aprendeu nesta série se manifeste fisicamente em suas mãos. Se você está pronto para romper com esse bloqueio definitivo e quer fazer parte da elite que opera na frequência da abundância do reino, comente abaixo: Sistema destravado. No nosso próximo encontro, vamos entrar no território mais desafiador da engenharia espiritual. Vamos aplicar cada técnica de neurociência e exegese que vimos até aqui para aniquilar o voto de pobreza e entender, de uma vez por todas, como a mente de Cristo processa a riqueza. Prepare o seu sistema, pois o próximo passo mudará sua realidade material para sempre.